Olá, você está no canal Falando de História, eu sou Noé Gomes, sou professor historiador e como toda segunda-feira é o dia do nosso programa História em Pauta. Nós vamos começar no nosso programa uma série de 3 programas intitulado Campo da História. E ela é uma homenagem, ela recebe esse título, de Campo da História, em referência ao trabalho do professor José de Assunção Barros, autor desta obra O Campo da História. Daí a série, vamos começar então falando sobre a divisão da historiografia, sobre como se produz o conhecimento histórico, ou como se divide o saber histórico, e neste caso, nossa base para esses nossos programas está numa obra então chamada O Campo da História, de autoria de José de Assunção Barros. Certo? Lembrando que nós não vamos falar de história necessariamente, vamos falar de historiografia. E o que é historiografia? Historiografia é o estudo de como se produz a história, de como se constrói o saber histórico. E, portanto, ele não é uma aula de história, aqui não é um bate-papo de história, mas é um bate-papo sobre historiografia. Por quê? Porque a historiografia ela é importante para entender como a gente pode produzir o conhecimento histórico, de como ele se dá, e isso é importante para o nosso canal aqui, para que você do outro lado entenda que a história ela estabelece várias relações e que essas relações elas se organizam de forma didática, de forma sistematizada, vamos dizer assim. E o professor José de Assunção Barros, ele divide o saber historiográfico basicamente em dimensões, em abordagens e domínios. E vamos iniciar então, buscando entender o que significa dimensões da história e associar esse saber ao nosso trabalho de análise conjuntural que nós fizemos aqui no Falando de História. Segundo o professor Barros, as dimensões referem-se às modalidades que trazem o primeiro plano instâncias e mais amplas, incontornáveis do viver humano e social. Assim, então, nós podemos dizer que é aquela base fundamental para entender que o ser humano, ele é um ser social, sem dúvida, mas ele tem, por exemplo, uma dimensão política, uma dimensão de poder. Por isso, então, que nós vamos dizer que a história política ela tem como objetivo, o estudo, o centro de estudo, o poder. Já a história cultural tem a cultura como seu objeto central, evidentemente, através do estudo das manifestações culturais, por exemplo. Já aspectos econômicos têm um ramo da história chamado história econômica. E evidentemente que a análise sobre como se desenvolveu a economia ao longo dos tempos, enfim, estão voltado então para esse aspecto mais econômico, mais estrutural da nossa formação, por exemplo, do capitalismo, a transição do feudalismo para o capitalismo, ou até mesmo a questão monetária, temas como, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, que é um tema muito interessante e que historiadores que têm essa visão mais econômica da história, com certeza é um grande objeto de estudo, não é mesmo? Pois bem, já o pensamento coletivo tem uma área específica que eu gosto muito particularmente, que chama-se História das Mentalidades. E cada uma dessas dimensões refere-se a uma questão fundamental. Com isso, concluímos que a história perpassa pelo poder, pela economia, pelo modo de pensar e de agir e pela demografia, ou seja, existe também um ramo da história, um campo da história, uma dimensão da história, melhor dizendo, que estuda especificamente o desenvolvimento da população. E existe estudos muito interessantes de como se formam as populações, como essa relação com o espaço se transforma e tudo mais. É bem interessante também. No caso do Falando de História, nós podemos dizer
que nós aqui estamos muito mais ligados hoje à questão do poder, ou seja, a questão da relação da análise mais histórica política, né? De uma história mais voltada à política. Por isso, então, né, justificamos a nossa produção de análise sobre a conjuntura atual, porque a gente tenta aliar o que aconteceu lá atrás em uma análise, numa perspectiva de uma história política, de como se desenvolveu o processo político, por exemplo, no Brasil, mais precisamente, e como isso está acontecendo agora, e como muitas vezes algumas repetições se dão, ou muitas repetições se dão. Então, nessa maneira de ver a história, nós vamos ver que a história, como disciplina, ela é muito ampla, porque ela tem múltiplos aspectos. No caso das dimensões, nós estamos falando exatamente qual o foco que nós vamos determinar. Porque um historiador, né, ele não fala simplesmente de tudo ao mesmo tempo. Ele tem recortes. Ele vai precisar de uma dimensão, né, espacial, vamos dizer assim, temporal. Ele não vai se dedicar talvez ao todo da história. Não existe alguém que trabalhe toda a história. Você trabalha com pedaços da história, com recortes da história. E dentro desse recorte a gente tem uma dimensão, a gente tem uma abordagem, inclusive. Se você vai pegar um estudo de um caso específico, de uma comunidade, ou vai ser um estudo mais amplo, daí nós temos a micro e a macro história, por exemplo, e assim por diante. Nós podemos ter vários métodos de história, desde a busca de documentos à produção de documentos através do método da história oral. A história, ela é infinita e ela tem inúmeras possibilidades. É por isso que eu gosto da história e por isso que eu me identifico com esse curso e por isso que eu amo falar de história. E falando de história é isto. Falar de história é entender que tudo está em movimento, nada para. E a gente tem uma relação muito assim, sempre presente. Presente e passado, presente e passado, presente e passado. E o futuro é a soma disto. O futuro é a soma disso. Nós, historiadores, nós não identificamos o futuro porque nós somos pitonisas. Mas podemos entender que o futuro pode chegar a ser através do entendimento do passado, porque quando a gente consegue entender os nossos erros, a gente pode mudar as possibilidades. Se Hitler tivesse entendido os erros de Napoleão, poderia ter vencido a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, ele não conhecia. E daí se deu mal lá naquele episódio, o que foi muito bom, diga-se de passagem, para a nossa humanidade. Mas assim vai, né? Assim é o processo. Quando a gente consegue identificar o passado e consegue trazê-lo e fazer, não ficar ali numa estante, numa vitrina parada, cristalizada, mas colocar esse conhecimento prático, a gente começa a pensar e a evoluir e, diga-se de passagem, a gente começa a ser cidadão de verdade. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou do nosso quadro aqui, nosso programa História em Pauta, deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas, sua impressão. Eu fico muito feliz de ver que o pessoal tem participado bastante com os comentários e isso é muito bom. E evidentemente também, gente, engrandece, né, cada vez mais o nosso trabalho, a sua participação aqui. Enfim, o História em Pauta volta na semana que vem e nós vamos continuar com essa série, O Campo da História, que é uma série que vai ser muito importante para entendermos o papel da história. Em tempos tão difíceis, entender a história é fundamental para que não caiamos nos erros que boa parte da humanidade, e especificamente no Brasil, estão caindo porque não conhecem o processo histórico. Quem conhece a história não pode falar em democracia e, ao mesmo tempo, invocar intervenção militar. É isto.